Eu não posso falar mais sobre isso não, mano. Não, mas eu corte. Bicho, mas eu não posso falar sobre isso daí, eu não vai ter que falar em office. Eu não posso falar sobre isso, mano. Já me puxaram a orelha umas 300 vezes, mano. Eu não tô falando mais sobre isso. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui sou eu mesmo, Guto Iceberg. Tô aqui no Puro Suco Podcast, o podcast da Batalha do Suco. O podcast que vai mudar a sua vida. E eu não estou sozinho, tô com meu parceiro aqui. Salve, salve, se apresenta. Salve, a gente tá na casa do Grajaú X pro mundo, tamo aí, tranquilo. Por que é o apelido Rei do Podcast? Isso daí vem por causa que esse é o podcast número 70, né, meu, que eu tô fazendo. E aí rodando São Paulo, né, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, ABC. Semana passada eu tava em Taipas, hoje eu tô aqui no Peri. E assim estamos indo, várias quebradas, várias. Teve quebrada que eu fiz 3 podcasts, tipo Diadema, Santo André, Grajaú, mas no mesmo bairro, só que em lugares diferentes. Cada lugar eu fiz 3, entendeu? Então, mano, rodei São Paulo, estou rodando ainda, né? É 70 podcasts sem repetir nenhum? Não, sem... na verdade, tipo assim, a contar 70 eu repeti só foi o do Papo 10, que é na Moca, e eu fui lá no Socialcast, né? Mas aí os que eu repeti eu não conto, né? Eu só conto da primeira vez. E o Gringos também, você foi 2 vezes, né? Não, o Gringos eu fui entrevistado, eu conto da vez que eu fui entrevistado. Das outras vezes eu fui pra ser com o host, eu fui pra fazer outras coisas lá, entendeu? Trabalhar na câmera também, então eu fiz as 3 funções lá. O host, ser apresentador, co-host e apresentador, trabalhei nas câmeras e fui entrevistado. E já falamos disso. Qual foi o podcast que mais te marcou? Teve vários. O da Gringos pela magnitude que tem, né? Por todo mundo que passou lá, o da Gringos foi legal. Que é foda, eu também queria dar um pouquinho. Da Gringos é pesado. E daí, convida nós aí, Denis. Só fala. Leva os meninos dele, aí ó. A resenhar, entendeu? Mas porque assim, eu fiz podcast em tudo quanto é lugar, meu. Fiz podcast em igreja, fiz podcast igreja, salão de cabeleireiro, fiz igreja, salão de cabeleireiro, na casa de cultura e fiz onde que foi, meu? No shopping. Caraca, dentro do shopping. Lá em Mauá. Então, mas vamos contar. Tem alguma coisa engraçada nos podcasts que eu não tô sabendo? Mano, teve várias coisas que aconteceram assim nos podcasts, porque assim, teve podcast que eu fui conversar, fui ser entrevistado, e o apresentador também era artista. E aí ele começava a vender o peixe dele, vai ser meu clipe, vai ser minha música, olha meu Spotify, e eu quieto aqui, né? E aí ele começou a vender o peixe dele, eu falei, o cara não vai me entrevistar, mano, o cara... E aí falando, aí era em 2, aí o amigo dele falou assim, aí ele via, abria a checa e dava, falou, então a gente não sei o que, porque senão, o cara disparava, ele começava a falar e tal. Mas teve várias coisas interessantes, teve um podcast que o podcast que eu fui, que era um salão de cabeleireiro, foi lá no Murubi. E aí eu cheguei, desci do ponto, atravessei a rua, aí a moça me passou o endereço, o telefone, e aí eu cheguei lá, fui, aí eu vi um salão de cabeleireiro, aí eu falei, mano, será que é aqui? Aí eu liguei pra moça que eu tinha feito contato, que é da assessoria, eu falei, moço, tô aqui no salão de cabeleireiro, é aqui mesmo? Ela falou, você me espera aí que eu tô chegando. E ela era o esposo dela, né? O esposo dela ajudava, apresenta o esposo dela, gago. O cara era gago, mano. Mas gente boa, mano, gente boa pra caramba. E aí, beleza, eu fiquei assim, eu falei, mano, não é no salão de cabelo, não. E o salão de cabelo era feminino, irmão, só tinha mulher. Aí que eu fiquei mais sem graça, tá ligado? Eu falei, não é aqui, né, meu? Deve ser do lado e tal. Aí, beleza, chega ela, ele e tal, e me picaram dentro do salão. Aí eu falei, caramba, acho que é aqui mesmo. Eu falei, mas como um podcast no salão? Aí tal, depois a mulherada tudo foi embora. Mano, eles montaram lá o notebook, os microfones e tal.
Mano, fizeram dentro do salão, o salão de cabeleireiro podcast, mano. O salão de cabeleireiro feminino, mano. Entendeu? Foi lá no Morumbi, mano. Ali na Giovanni Gronk ali. Entendeu? Aí teve esse, o de Mauá também foi interessante, foi no shopping de Mauá, no primeiro andar de Mauá. Aí tinha um podcast chamado Mauá em Alerta, né? Parece nome de noticiário, né? E aí eu fui lá e era dentro do shopping de Mauá, mano. E o outro eu fiz na igreja lá, Adventista Sétimo Dia, mano. Também, a mesma coisa. Aí o cara falou, mano, é na igreja. Eu falei, não tem problema não, irmão, vamos lá louvar o Senhor. Aí cheguei lá à tarde, fiquei no culto e tal, mano. Depois que acabou o culto, os caras montou, coisou a mesa dessa aqui, ligou os microfones e tal, pum. Mano, às vezes o podcast dentro da igreja, mano. Mano, foi umas experiências muito loucas assim que eu tive. Né? Tiraram o Neguinho do Passinho que você entrevistou ele, ele te entrevistou. Sim. Teve outro que você também falou que você fez a minha fita, né? Acho que teve uns 3. Teve aquele lá que eu fiz com vocês na época, teve o do Diadema, mano. Diadema. Mas Diadema por quê? Porque eu tava cansado. Eu tinha feito um na Pedreira, que é o Sócio Podcast, e eu tive feito um na quinta, outro na sexta, mano. E eu tava muito cansado, porque eu acordo 4 horas da manhã e tal. O sócio é do Paulo Reale? Não, é do Eduardo e do Fábio, mano. São dois. Um é também gravado, né? Não, deles é ao vivo. Não é outro. É, deles é ao vivo. E aí, beleza, aí eu cheguei lá na sexta, mano, eu falei, caramba, eu tava cansado, eu fui no podcast na sexta, um na quinta, outro na sexta, seguida assim. Aí eu tava cansado, eu falei, mano, eu não vou ter pique, ânimo, pra eu, mano, o cara me entrevistar. Aí eu cheguei, aí tal, cheguei bem antes, a gente ficou trocando ideia e tal. Ele tinha levado o Pedrinho Matador na época, né, que faleceu depois, ele levou o cara, ele me contou como é que foi que ele levou o cara e tal. Eu falei, mano, esse moleque é 13, mano, trouxe esse cara aqui. E aí quando a gente sentou, aí só que eu não falei nada pra ele, nada. Do jeito que a gente sentou, eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário, hoje eu vou te entrevistar? Assim, eu peguei ele de calça curta. Aí ele falou, bora. Aí eu falei, produção, pode. Aí nós começou, mano. E no Grajaú também, no Grajaú com o Já Podcast, com o Sandro. Aí eu cheguei, eu sentei e falei, e aí eu já fui na minha cabeça, só que eu nunca falo pros caras. Eu chego na hora, porque o legal é assim, ao vivo, você fazer na hora. Porque se você fala pro cara ficar coisa combinada. E eu cheguei na hora e tal, na hora que a gente tentou, eu falei, Sandro, vamos fazer o seguinte, eu já vou entrevistar você, mano. Porque você sempre entrevista as pessoas, e eu já vou fazer o contrário. E aí a gente só trocou de lugar e eu marcha, mano. Então, foi várias experiências que eu tive, assim, vários podcasts, entendeu? Qual foi o podcast que tinha uma pessoa que tinha o mesmo nome que você, fazia a mesma coisa que tudo que você falou? Na verdade, isso é muito interessante, né? Foi lá na Penha. Na verdade, o cara tem o mesmo nome e o sobrenome que eu, mano. Aí eu falei, mano, será que esse cara é meu irmão? Não tô sabendo, mano. E aí, quando eu fiz o contato, a esposa dele que fechava, acho que o podcast dele, ele é fotógrafo profissional, tá ligado? Na época eu fiz o contato com a esposa dele, que é assessora. E aí eu falei, ela pensou que eu tava brincando, eu falei, não, tem o mesmo nome e sobrenome do seu esposo. Ela falou, é mesmo? Eu falei, quando cheguei lá, mostrei o RG. Aí, tipo, o nome dele, o nome do podcast dele é Amaro Podcast, meu nome é Rodrigo Amaro, e o nome dele é Rodrigo Amaro, mano. Mano do céu. E aí, mas foi muito interessante, porque, tipo, mano, eu não ia imaginar que eu ia fazer um podcast, o cara com o mesmo nome e sobrenome que eu, mano. Eu tenho uma banda de amigos, são 3. O nome dos 3 é Felipe, não é Felipe, é Felipe. Certo. Além de ser diferente, e é engraçado, quando eu vejo os 3, é Felipe, os 3 olham, a gente fica bravo. Mas mano. E o mundo é muito pequeno, mano. A gente pensa que não, mas tem pessoas com o mesmo nome, com o mesmo sobrenome. Aí você fica assim, mano, mas será que meu pai deu jump? Será que minha mãe tem filho perdido? Mano, você pensa um monte de coisa, mano. É um bagulho muito louco. Mas foi várias experiências legais, mano, assim, indo pra vários podcasts. Tem mais alguma coisa pra falar sobre o podcast? Mano, o legal de tudo que eu passei, ainda tenho que passar os podcasts, é a recepção, mano. O que os caras, as minas têm me recepcionado foi uma coisa fora do normal, tá ligado? A recepção, assim, de tratar o artista como ele tem que ser tratado, entendeu? Isso foi muito interessante. Estamos bem tratados aqui? Opa, tranquilo. Aqui a gente trata todo mundo super bem, ó. Senta aí, moleque, ó. Para aí, ó. A gente trata todo mundo bem. Senta aí, ó. Você também, ó. Cuida da câmera bem aí, ó. Pra que humilhar? Aí, ó. Que humilhar, a gente trata todo mundo super bem. Mas é isso, velho. Então, mano,
essa coisa, fazer podcast foi uma coisa muito louca, né, mano? Mas foi legal e tá sendo legal em várias quebradas, mano, isso pra mim. E conhecer pessoas que eu nunca vi na minha vida, mano. Isso que é muito louco. Eu ir na quebrada, falar com um cara que eu nunca vi, mano, uma mina que eu nunca vi, irmão. Eu não sei o que vai vir de lá, eles não sabem o que vai vir de cá. Eu também, tipo, o legal é a evolução. Evolução, tipo, tal, os negócios. Você aprende muito, eu aprendi muito, conheci muita gente, mano. Conheci desde advogado, desde... Mano, muita gente eu conheci. Conheci até mais que cantando, né? Com certeza, mano, com certeza. Porque né, quando eu comecei a fazer podcast, eu pensei comigo assim, mano, eu vou nessa daí porque ninguém fez isso. E a ideia é fazer 100 podcast, eu falei, ninguém fez isso. Porque os artistas de renome, eles não precisam disso. Porque eles já têm nome, entendeu? Então pra eles é fácil, eles pegam vários podcasts arrepados e tá tudo tranquilo. Aí eu falei, pra eu gravar meu nome no mundo da música, do cenário musical, não só do hip hop, mas da música como artista. E aí eu falei, eu tenho que ir por onde ninguém foi. E aí eu vi que, tipo assim, o pessoal não estava explorando tanto o podcast da forma que eu fiz, entendeu? Porque eu fui em vários podcasts, tudo podcast quebrada, mano. Podcast quebrada. O Grajaú, a Mauá, a São Bernardo, Carombé. Diadema, Carombé, mano, Zona Leste, Cidade de Tiradentes, mano, eu fui pra tudo quanto é quebrada aí, mano. Então, vocês têm podcast por aí, ó. Ele quer virar, além de ele quer fazer 100 em São Paulo e 100 no Brasil. Então vocês começam a levar ele. Opa, chama nós que a gente negocia. O mais longe que eu fui foi em, agora eu lembrei, Bragança Paulista, mano. Bragança Paulista eu fui. Ele também, eu repeti, eu fui 2 vezes com o seu Mário, gente boa, mano, um tiozinho, gente boa. Eu fui 2 vezes lá, mano. Fui bem recepcionado, ele e a esposa dele, ele é professor, a esposa dele também, acho que ele é professor de, não sei se de português ou matemática, a professora dele também, a esposa dele também é professora, mano. É a experiência que dinheiro eu não compro, irmão. Entendeu? Mudando um pouco de assunto, eu ia perguntar a história do seu nome, que é Rodrigo Amaro. Aham, sim. Só que, tipo, você já acabou vazando. Então, tipo, RJ, R de Rodrigo, e J, o J foi porque quando eu iniciei na música, a gente usava discos debaixo do braço, que era o famoso vinil, e a gente usava o chamado 12, que era o single, que tinha a versão capela, instrumental e vocal, e a gente usava o instrumental. E aí, como eu vivia com os discos debaixo do braço, o pessoal achava que eu discotecava, tal, né? Ah, o cara é DJ e tal. E daí meio que foi, foi derivado do J daí, porque a gente chamava de DJ, e aí unificou, entendeu? E aí ficou RJ até hoje, mano. E desde quando você entrou no hip hop? Desde 91, com 47. Tem uns quilômetros rodados aí, né? Primeiro show, você lembra? Lembro, foi na escola onde estudei, no colégio Washington Alves na Telma, lá na minha quebrada. Lá no Grajaú, lá. Minha saudosa mãe que fez o... Na verdade foi muito interessante que eu sempre ia lá à tarde, via os caras pondo as iluminações, as lonas e tal. Aí minha mãe ficava assim, né, que eu perdi minha mãe faz 1 ano e 5 meses. Farto fulminante. E aí ela sempre perguntava pra mim sobre, tipo assim, onde você tá indo? Ah, tô indo lá que os meninos têm um baile da escola e tal, bababá. E aí eu peguei e falei pra ela, aí um dia ela foi comigo. E ela conversou com os caras lá, falou assim, meu filho canta, não sei o que, bababá e tal. Os caras falaram, pô, você tá toda vez aqui, não fala nada, que eu tinha vergonha de falar pros caras que eu cantava. Aí os caras meio que fez uma audição comigo, aí eu cheguei lá, subi numa carteira mais ou menos dessa altura, dessa mesa aqui, cantei umas 2 músicas, os caras falaram, você vai cantar no baile da noite. E o baile tinha umas 800 pessoas, mano. Nossa! Tipo, eu moleque com 13 anos, mano, cantando no baile com 800 pessoas, mano. A perna travou, a barriga começou a dar dor de barriga, a voz não saía, ou se não saia muito alto. Não, mas tipo assim, lógico, você é adolescente, mano. Aí depois que você fala a primeira palavra, vai embora. Mesmo com medo, tremendo, você vai embora, mano, entendeu? Aí dali pra frente eu falei, não, é isso que eu quero fazer, a música. Já que você é dos anos 90, Isso. Você começou nos anos 90. Isso mesmo. Além dos podcasts, chegou aí em rádio, TV, esses negócios? Fui em TV, só que nunca deu certo, mano. Fui 2 vezes no SBT e fui na Band, nunca deu certo, mano. Na Band
Foi o último que eu fui, foi até interessante. Foi lá na Vila Prudente, era um programa chamado Alegria do Povo. Aí eu fui, a gente fez toda a parada lá e tal. Mano, tinha até uns grupos de renome, grupo de samba, de sertanejo, de piseiro, Você fala o mano. nome? O quê? Do programa? Dos grupos que tava lá? Ah, mano, eu não vou lembrar, eu não sei se o Catinguele tava. É que eu não vou lembrar, tinha uma mina conhecida do... Catinguele é de Salgadinho, né? Isso, mas só que era Salgadinho. Ah não, tô falando que o Salgadinho era aqui perto. Era daqui? Santa Maria? É? Ah, então, porque ele morou na Sul também, né? O início dele morou na Sul, depois ele mudou. Mas enfim, aí tinha outros grupos que eu não vou lembrar, que faz um tempo. Aí nesse dia eu tive que dar um balão no trampo, sair mais cedo, aí eu fui lá pra Vila Prudente. Eu tenho a filmagem porque minha esposa filmou na época, que senão nem isso eu tinha, mano. Entendeu? Eu vi. Aí eu tenho, aí eu joguei no YouTube. Mas só que não passou na televisão, porque depois eu fui conversar com a pessoa que tava lá e ela falou que os caras estavam desviando verba. E aí o programa não chegou a ir pra Band. E aí eu fui pro Astro 2 vezes. Eu fui uma, não passei na audição, aí fui outra, eu conheci 2 caras da fila, que é o Tavinho Beatbox e o Tostão. Aí a gente montou o Beatbox. Caraca! Como o Tavinho já tinha ido, o Tavinho é de Carapicuíba e o Tostão é de Ferraz de Vasconcelos, ó, cada um extremo, né? Grajaú, Ferraz e Carapicuíba. Aí como o Tavinho ele chegou aí no... Ele tinha ido no Faustão, qual era aquele bagulho? É isso, Zibira do 30 ele tinha ido. Ele já tinha ido outra vez também lá no Astro. Então foi mais fácil, ele meio que já tinha pavimentado a rua. Aí a gente foi, cantou lá na época lá pro final do Arnaldo Sacomani, pro final do Miranda, pra Assis e pro Thomas. Aí a gente levou 3 sim, só o Arnaldo Sacomani que deu não. Só que o bagulho não foi pra televisão, né? Então cada ensaio desse grupo que você montou era uma viagem, né? Então, a gente meio que a gente ensaiou lá no dia, na fila mesmo, a gente montou o bagulho na fila, mano, na fila. Mano, você faz beatball, e pegou um pedaço de uma letra minha, o outro uma letra dele e falou, bora. Só pra gente passar na audição, depois nós vai escrevendo na semana, escrever uma letra pequena pra decorar, né, mano, montar um refrão. Passei pro mano, o mano decorou como era de Ferraz, eu falei, ó, o refrão é esse, tal. Aí nós se juntou de novo. E ensaiando que era uma música só, então era mais tranquilo, entendeu? Não era tipo 3, 4 músicas, como era uma só, ensaiar aquela música, irmão. Ensaiar ela até decorar. Tem contato com eles aí, né? Então, isso é muito interessante. Esses dias eu achei o contato do Tostão, mano, do William, no Instagram, mano. E aí peguei o zap dele, mano. O Tavinho eu nunca mais tive contato, mano. Não sei se ele tá vivo, espero que esteja, mano. Fora esses grupos, você já teve outros? Eu tive o Hipnose, que foi meu último grupo assim, o Hipnose, a gente chegou a gravar com o Paul da RPW, a gente gravou umas faixas lá, depois eu saí e comecei a fazer carreira solo. Eu tive o Juventude Rap, que foi meu primeiro grupo, e o PRC Rap. Aí esse foi o grupo, e um grupo que eu fiz freelance, que era o Pesadelo Urbano, que chegou a rolar na Transcontinental com o do JC Sampa, tinha um programa lá chamado Ritmo das Ruas. Entendeu? E... Fora isso, tipo, fora a gente começou a falar sobre o show e parou. Teve algum show que marcou, tipo, um artista que eu era muito fã e hoje, tipo, eu cantei e... Você fala no show, ou vendo um show, no caso? Eu cantando junto com... Mano, acho que um show que foi legal, assim, eu fiz, foi com que tava o Conexão do Morro, na época, Conexão do Morro tava estourado, com Click Bay, né, que saiu da mira dos tiros, Super Billy, os caras estavam estourados. Cantei com eles, no mesmo show, eles, Potencial 3, o Pseudonis MC que fez a festa, que hoje é DLG, que eles se converteram, estão cantando gospel. Tava Conexão do Morro, Potencial 3, tinha mais um de renome, mano, foi legal. E pra variar, eu fui o primeiro a cantar nesse dia, mano. Você pega o público meio assim, né, mano? Você é o primeiro, mano. Tipo, o público não tá... Mano, o pessoal vê um cara que nem conhece na vida, um cara que não é famoso, você é o primeiro, de testa. Nossa. Aí você fica meio assim, né, mano? Mas foi legal, foi um show legal, que era na antiga Peepers, né, mano? Lá na Zona Sul, lá. Entendeu? Foi legal. Esse show foi bacana. Já falamos de TV e rádio, já foi alguma, tipo, Transcontinental? Ah, você falou do Transcontinental. Transcontinental, na verdade, rolou o som, né? Eu não cheguei lá, mas o som chegou a rolar lá, graças a Deus. E na 105? Na 105 nunca rolou nada. Quem dera, se meu som rolasse pelo menos passou rap, já tava bom. Né? Já rolou de amigos meus lá.
entendeu? Mas meu especificamente Tem outra rádio pirata, comunitária. Ah, pra caramba, isso daí era o que mais tinha, mano. Que a gente. Era o jeito de divulgar o nosso trabalho, né? Da gente coisar nas comunitárias e tal. Pra gente fazer essa parada aí, né, meu? Era a nossa divulgação, porque hoje a gente tem as redes sociais que ajudam pra caramba, né? WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, enfim, entendeu? Isso ajuda pra caramba, irmão. Então, vou falar uma palavra que o sonoplasta vai gostar. Como você chegou no trap? O trap, mano, foi por causa do mano, o Carabina. E ele fez o clipe do Carabina. E aí o Carabina falou assim, na época ele tava começando ainda, ele falou assim, mano, tem um mano lá na Zona Norte que faz uns clipes, mano. E eu falei, mesmo, ele tá começando, tá precisando de uns cobaia. Tipo, ele falou assim, eu falei, demorou. E aí eu fiz o contato com o Trap, mó humildade, com uma câmera pequenininha assim, ele falou, mano, só tem essa câmera aqui e tal. Mas não dá pra colar aí onde você mora, dá pra você colar aqui. Eu falei, demorou, mano. Foi daí que eu conheci o Trap. Qual foi o primeiro clipe? Foi aquele dos bonequinhos? Não. Ele tá que vinha aí. Ele... O problema é que, tipo assim, sabe como que é, né, a pessoa quando começa a namorar? Ah, ele tá apaixonado. Sim. Ele tá amando. E Trap, já milésima vez, você tem que vir aqui, entendeu, Trap? Salve Selma, salve todo mundo. Opa, peraí. Então, e aí, aí foi daí que eu conheci a maioria dos meus clipes foi tudo o Trap que fez, mano. Mano, eu vejo os clipes do Trap, eu não sei o que não vira, porque o clipe dele é muito bem cuidado, a virada no tempo da música, tipo, É porque ele é DJ também, ele sabe cortar no tempo certo. Uma vez ele tá até falando pra mim, eu falei, DJ, como eu sei DJ, eu corto no tempo. Tem uns caras que cortam em qualquer lugar a música. Ele corta no tempo, né? Porque ele é DJ, então ele tem noção. Tipo assim, sua música tem, vamos lá, 3 minutos, mas ele vai cortar no tempo do exemplo, do boom e do clap, sabe? E da frase também, então ele é muito ligeiro. Mas não é só isso não, que eu tô falando, tipo assim, que ele é inteligente, que tipo assim, ele se preocupa com tudo, ele se preocupa com o cenário, sim. Tipo, essa TV aqui tá atrapalhando, aquela planta ali e tal, vamos mudar de lugar, ele se preocupa com tudo isso. Não, ele é bem profissional, ele é embaçado. Eu fiz vários clipes com ele, tá ligado? E assim, eu não tenho nada que reclamar, um cara excelente, um cara sem palavras, mano. Um cara que, assim, eu agradeço muito ele, porque o profissionalismo, ele é um cara muito inteligente, um cara focado, é um cara que não enrola, porque tem cara que enrola para entregar o trabalho, e ele tipo não, ele se preocupa também com a pontualidade de entregar teu clipe numa data estipulada, entendeu? E ele perde trampo exatamente para não se acumular. Então, na verdade, assim, eu já falei pra ele, eu só acho que ele poderia, como eu posso dizer assim, divulgar mais a parada para expandir. Acho que é essa palavra que eu falo. Ele é um cara que ele é melhor que muito cara que eu já vi, meu. Eu já vi muito cara relaxado fazendo clipe aí, meu. Relaxado mesmo. Eu já fiz clipe com os caras qual eu não vou citar, porque acho que é antiético. Não, os caras cansados, meu. Os caras, tipo, o cara pega, do jeito que você tá aí, filma de qualquer jeito e ó, já era irmão, que eu não sei o que. Para, mano. Eu vi um grupo que chegou a gravar até uns pedaços com ele e depois contratou o cara. Uhum. E quando eu vi, tipo, a única coisa de especial que tinha no clipe a mais, que eu vi lá pelas imagens que o Trihep mostrou, foi que no final mostra um prédio com a foto do Gabriel Jesus, naquela época ele tava hypado, aí mostra lá, tipo, só isso. De resto. Não, então, mas é porque assim, infelizmente, os caras vão pelo nome. Um exemplo, vocês estão aqui, fazendo o podcast de vocês aqui. Mano, o bagulho é assim e tal. Daqui a pouco vocês se estruturam mais. E aí vários negros vai querer vir. Aí você fala, mano, quando o bagulho tava no quebra-osso, ninguém queria cola. E assim, mano, é que nem nós na música, nós tá aqui, ó, olha, é famoso, nós explode, aí todo mundo quer ser amigo, aí mulher quer encostar, aí não sei o que. Aí você separa o joio do trigo, aí o pessoal fala que você é mala. Não é que você é mala, porque você sabe o sofrimento de quem começou, você sabe que começou, o irmão que tá com você ali, ó, rapaziada que cola aqui, que se chama que vem, entendeu? Independente da quebrada, se é da leste, da norte, da norte. Então é isso, mano. E assim é em qualquer área, mano. Entendeu? Infelizmente. A gente tentou no começo trazer os pessoal daqui, só que os pessoal daqui não deu bola. Agora eu tive que trazer que nem a Mônica veio. Ela é de Guarulhos. De Guarulhos. Você veio do Grajaú. Sim.
Teve que vir os pessoal de monte, hein? Não, mas é isso, entendeu? Mas aí que os caras começam a botar fé e falam, caramba, mano, o cara vende tal quebrada, a mina vende tal quebrada, é isso e aquilo. Mas isso é importante, entendeu? Pra fortalecer, a gente vem pra fortalecer. Às vezes não dá pra gente ficar muito tempo devido à distância, mas, meu, menos é mais, entendeu? É qualidade, não quantidade. Essa é a parada, entendeu? Porque o podcast cresce devido à frequência que vocês vão ter, qualquer coisa na vida, entendeu? E é isso, é foco, entendeu? Lembra como a gente se conheceu lá no centro? Vamos ver. Você foi na loja do Ney? Foi isso? Isso foi na tarde de autógrafo, no lançamento do CD do Gordinho do Primeiro Ato. Ah, pode crer, isso mesmo, entendeu? Na época eu estava no seu 15º, 16º podcast. Então, já tava nessa peleja, pra você ver, né, meu? Agora de 70, pra você ver que o foco, não parei. Independente do tempo. Mano, essa brincadeira eu tava vendo já faz quase 3 anos que eu tô fazendo essa peleja aí, mano. Entendi. E tipo, foi ele que começou, foi ele que me deu essa ideia de que eu falei pra você, daí a gente começar a procurar os bagulhos e falei, vamos nos pequenos, que se a gente for no hypado, a gente vai gastar muita grana. Porque o que acontece? Os caras que tá no corre que nem você, os caras abrem a porta. E aí você não desce, eu falo, então, abriu a porta é nessa que eu entro. Porque se o cara falar assim, eu quero ir no podcast X, mano, mas e aí? Qual a história que você tem pra você chegar lá, pra você contar pros caras? Nenhuma. Vai chegar lá de chapeuzão atolado. Não, mano. Trilha seu caminho primeiro, pra quando você chegar lá os caras falam, caramba, mano, o cara é de verdade. Entendeu? O cara não é fake. E isso que é importante, né? É isso que a gente... E naquela época eu tava começando com as gravações, com o celularzinho que não cabia nada. Tinha que ficar editando na hora, e apagando e colocando coisa nova. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Todo começo é sofrido, irmão. Não tem jeito. O cara que fala que no começo não é sofrido, aí tudo, o cara vai construir a casa, o cara já não faz uma casa com, vamos dizer assim, um sobrado, não, você faz 1, 2 cômodos, vai ali, tal, estica a casa, faz 4 cômodos, faz um quintalzinho, ou licença, levanta as paredes, bate laje, assim, meu, então, entendeu? Esse é o processo. E hoje eu vejo que eu cheguei longe, porque tipo, pra quem tá com um celularzinho de 4 GB, hoje mas é isso, assim que tem que ser, entendeu? As coisas acontecem dessa forma, né? Eu fiquei mais de 10 anos tentando montar uma equipe pra gente falar, vamos fazer uma equipe, todo mundo cresce junto, tal. Quando eu desisti de tudo, apareceu o X. É porque assim, tem pessoas que às vezes não estão no mesmo foco que você, Guto, isso que é o problema. Tipo, eu corro sozinho, mano, porque eu sei que... Desculpa. Tem pessoas que não têm o mesmo foco. E se eu ficar tentando levar pessoas comigo, eu vou me estressar. Porque eu não tenho paciência, o cara vai, não sei o que, pô, você vai lá pro Periba, olê, vou chegar uma hora, dar em casa, eu já não tenho paciência, eu falo, irmão, fica na sua casa. Então eu vou, entendeu? Só que quando eu chegar lá, o cara não tem direito nenhum dele querer me criticar, ou querer ficar Zé Poviano, falando, deve ter padrinho, que não sei o que, você não correu, irmão, você não pode falar nada, mano. Hoje eu vi uma frase muito louca, o cara, acho que foi o Thiagão, que falou assim, mano, a única coisa que não dá pra terceirizar é seu corre, irmão. Não tem como você terceirizar. É seu corre, é você e você, mano, você e Deus, pronto. Não tem como você terceirizar isso. Ou você corre e vira alguém na vida, ou você fica parado. Porque o único que ganhou dinheiro andando pra trás foi o Michael Jackson, mano. Só. O resto é corre, irmão. Verdade. Entendeu? E lá pela Zona Sul, conhece alguns grupos, tipo os rappers da Missionária? Mano, lá no Grajaú tem grupo pra caramba, mano. Grupo de rap, grupo de samba. A minha quebrada tem 3 projetos de samba, que é o projeto Samba Beira-Mar, o projeto Samba da Cipra e o projeto Resende de Batuqueiros. Fora os grupos, né? Hoje, infelizmente, no meu bairro mesmo não tem muito grupo de rap. Tem eu, tem o Tigone, o Eli Freitas, ali o Mano Mário, o Mano Mones, mas no Grajaú tem bastante, tem o Chimalami, tem o Clube do Berro, Terra Preta. O Chimalami? O Chimalami é de lá. Nasci com essa porra. Nasci com essa porra. Chimalami é parceiro, Dreza, embaçado, mano, ele e o Hit. Então assim, são várias pessoas que compõem ali a região do Grajaú, né, mano? Tem muita gente, tem a Batalha do Grajaú Rap City, tem o Xadrez Sem Muros. Mano, tem muito projeto. O que você falou que eu conheço pessoalmente, que também conhece, é o Mano Mari. O Mano Mário, da minha quebrada ele, gente boa. Depois faz a ponte pra gente trazer pra cá.
Falo com ele. Faz um tempo que eu não falo com o Mário, mas dá pra falar pra ele, entendeu? Ele também gravou o clipe com o Tri-Rap. Isso. Ó, mais o X gravou o clipe. Acho que ele fez uns 2 com o Tri-Rap. Ele fez a música que tá rolando a 105, ele fez o clipe. Eu sou o rap. Eu sou o rap, esse mesmo. Isso, ele fez o clipe com o Qual a Tri-Rap. letra também? Hã? Eu tenho uma assim também, eu sou. Não, mas quando você falou, eu falei desse mano pra você. Aí, ó. Só que ele não falou pra mim que era Grajaú, ele falou pra mim que era Capão Redondo. O quê? O que? O Mário? É. Não, é Grajaú que ele mora, caramba. Ele mora lá na minha quebrada, E o mano. da antiga, você tem contato com ele? O da antiga do tribo do... Que já foi Tribunal MC. Que é do Poder Bélico da Favela. Agora tá no Poder Bélico. Então, o da antiga eu trombo ele só no rolê assim, mano. Eu não tenho contato dele assim e tal. Eu falo mais com o Rod. O Rod eu troco ideia. O Rod é gente boa, o Rod é Poder Bélico da Favela. Eu já trouxe o da antiga quando trampava na rádio, que ele levou o J. Você certo. lembra o J? Sei. Levou o J lá na rádio. Aí ele ia vir aqui com um grupo, só que do nada eles desistiram, faltando semanas, eles falaram, pô, a gente tá lançando um DVD, vai ser um clipe, então a gente não tá sem tempo. Eles lançaram um clipe agora, estão no corre, mano. O Rod é um cara, mano, multiuso, né, mano? Ele faz muita coisa e tal. Mas os caras é gente boa, mano. Os caras é correria. O Poder Bélico da Favela é embaçado, né? Máximo respeito aos caras aí. Itaí, né, que eles moram, né, mano? Salve família. E aquele vídeo do Criolo lá, que ele lançou o filme, né? O Professor MC, né? Antes dele lançar. Isso, foi o Alessandro Buzo. O tal da antiga, o Dandan, mas quem fez o clipe na época foi o Alessandro Buzo. Ele lançou o... Ele que fez com uma câmera só, mano. Você pode ver que o clipe não, o filme é uma câmera só ali, mano. Eu comprei o DVD Eu comprei o DVD, aí emprestei pra uma pessoa, perdi o contato. Eita. Aí o próprio da antiga me deu o DVD, Aí, ó. emprestei pra outra mina e ela me perdeu. Não, essas coisas você não empresta não, filho. Pode ser a filha da Xuxa, mano. Não empresta não. Não empresta, mano. Eu tenho um livro do Sabotagem lá. Aquele livro lá, mano, é coisa rara. Não tô para nem sair da minha casa, irmão. Só se o cara invadir minha residência. Não sai de casa, irmão. Empresta. Não, empresto. Não empresta, mano. E ainda mais porque a edição que saiu foi o Tony C que fez. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, parece que a família do Sabotagem barreirou as vendas. E aí não tem mais em lugar nenhum, mano. Entendeu? E eu tenho essa primeira tiragem que saiu. Você acha que eu vou emprestar pra alguém esse livro? Se eu emprestar, não volta, irmão. Eu sei que não volta. Ele fica lá em casa, filho, entendeu? Então tem livros que não tem coisas que não dá. Mas é regulação mesmo. Mas hoje o filme Profissão MC tá todo no YouTube. A pessoa fala, põe no YouTube que você vê o filme. Entendeu? Não vou emprestar meu filme não, porque tem coisas que... Não é que a gente tem que ficar pegado a coisas materiais. Mas só que não dá pra... Tem coisas que você sabe que não volta. Pode ser homem ou mulher, mano. Entendeu? Aí você vai cobrar, quem emprestou meu primo? Não, emprestei pra você que você emprestou seu primo, mano. Essas coisas aí me estressam, entendeu? Mas é isso. Mas você chegou a participar desse filme? Não. Quem participou foi um amigo meu, o Walter Limonada, parceiro também de São Bernardo do Campo, ele participou, mano. Ele aparece no filme e tal. Nessa época o Criolo tava no corre, mano. Ele é merecedor de tudo que ele conquistou, mano. Merecedor pra caramba. Um dos caras que eu tenho muito orgulho, assim... Quando eu falo que sou do Grajaú, os caras, do Criolo, mano, o cara ele pra mim se tornou uma referência, já era, né, mas se tornou uma referência, porque ele começou a correr e tipo assim, mano, correndo fazendo a dele, mano, porque assim, quando você começa a se destacar dos caras, porque você tem outro propósito, mano. Ele se destacou devido ao corre dele, entendeu? Porque quando o Criolo ele começou já a se destacar, lá com uma parada da Rinha lá, que ele fez até o DVD dele na Rinha, que era lá na República, o executivo, ele já tinha gravado Ainda é Tempo, de 2006, entendeu? Ele não era famoso, ele era conhecido, porque eu falo que na música são estágios, você tá no anonimato, depois você fica conhecido para famoso, né? São degraus. E aí ele tava nesse degrau, de conhecido, mas não era famoso, né, mano? Tinha concorrido o Rutus, mas não ganhou, né? Mas os caras já sabiam, Criolo, quem é o Criolo? Entendeu? Aí quando ele lançou o single, antes de lançar ai meu Deus do céu, O Seu Buda? Não, o outro, Nó na Orelha. Antes dele lançar, ele lançou um single, que tinha Grajaú X e Subir Dois Tiozinhos.
Tanto que ele fez o lançamento, se eu não me engano, foi no Matilha, que era um single. Ele soltou essas duas. Dali que ele despontou. Porque aí depois ele já lançou o Nó na Orelha e aí pronto, aí já era, mano. Aí ninguém pegou. Eu lembro que ele lançou um disco do Tim Maia, só que barraram. Então, na verdade, ele fez uma parada com Ivete Sangalo. Ele fez pela Nívea, né? Ele fez um show e tal. Ele fez um de estúdio mesmo. O de estúdio. Só que era, não sei, hoje eu posso estar falando besteira, mas o que parecia é que ele pegou os playback da música e gravou. Não foi tipo que na Ivete que montou uma banda, que remontou tudo. Então. E mesmo assim deu problema porque o próprio sobrinho do Tim Maia de Mota não gostou, porque na verdade, com todo respeito aos artistas, era pro Ed Mota fazer aquela parada, né? Porque é sobrinho, é família, né, meu? Aí beleza, a Ivete fez com o Criolo, não ficou ruim, eu achei legal. Achei muito bom. Mas é assim, é porque quando você mexe numa obra do artista que já faleceu, é um complicado. Porque tem pessoas vivas, parentes, filhos, netos, enfim. E aí, questão de papel numerado, enfim, né, direitos autorais, muita coisa envolvida, entendeu? Não, mas eu tô falando assim que tipo, chegou. Tanto é que o amigo meu errou, ele baixou. Só que ele baixou, porque tipo, você não acha mais na internet. Um monte do crioulo cantando o Tim Maia. Eu não cheguei a ver, só falar que eu vi, eu tô mentindo. Não, tipo, tava na internet e do nada sumiu. Então, porque alguém, com certeza, alguém da família meio que embarreirou, né? Aí você tem que... É que nem o disco do... Eu não sei se foi o disco do Oji. Acho que foi o do Oji. Não sei se foi o do Oji ou do John, não. Acho que foi o do Oji, se eu não estou enganado. Por causa de... Ele usou muito sample. E acho que foi, não sei se foi Spotify, em alguma das plataformas derrubou. Por causa que usou muito sample de músicas, acho que até nacionais. E aí derrubaram. Entendeu? Porque tem esse problema também, né, meu? A gente que usa muito sample no rap, acontece isso, infelizmente. Nossa, é complicado. Mas eu não entendo o negócio, ó. Música é proibido usar sample, tipo, tem um limite, tal. Mas paródia de filme, você usa a imagem, tudo certinho, também você usa até a voz parecida, só que você pode usar nada, que nem o Telaclass. Certo. Era um plágio, era tipo uma cópia, tal, e é permitido. Isso que eu não entendo essa lógica. Então é complicado, né, Guto? É porque assim, tem coisas que pode, tem coisas que não pode. E aí, mas você tem que tomar muito cuidado, né, mano? Tem que estudar, pesquisar, ver até com a advogada. Mano, é muita coisa. Às vezes tem coisa que você acha que não pode, tem coisa que você acha que pode, não pode. Esse que é o problema, entendeu? Teve um lance também com o Criolo, que parece que teve um sambista do Rio de Janeiro que reclamou, o cara usou minha música, tipo, pra gravar quando o Criolo só quer ser de samba. O Espiral da Ilusão. Acho que eu não vou lembrar o nome da música. Mas tipo, o cara reclamou, disse que o Criolo foi pessoalmente na casa do cara no Rio de Janeiro, lá deu uma confusão lá com o pessoal, depois tipo, o cara chegou lá e falou assim, não, cara, mas a gente boa, eu autorizo, tipo, o cara abriu um monte de tudo e deixou o Criolo usar. Pelo menos a história que, tipo, conheço. Se é verdade ou mentira, já... Eu não sei porque não chegou a mim, eu não posso falar sobre esse assunto que eu não sei. Porque assim, meu, uma coisa é fato. Porque assim, eu vou me pôr nos dois lados. Você é compositor, certo? Eu sou cantor, eu tô hypado. Aí você escreve uma música, lá seja um samba, um rap, um forró, um funk, enfim, qualquer segmento. Aí você me conhece, você fala, pô, RJ, eu tenho uma letra aqui, certo? Tal. Aí você manda pra mim, de repente, com voz e violão, eu gosto, fala, pô, legal, Guto, mano, e aí? Mano, como você já tá encaminhado, você já tá hypado, lança a música. Mas, tipo assim, a primeira coisa que você tem que fazer, mano, registra a sua música. Porque você vai ganhar como compositor e como intérprete, não dá confusão, irmão. Só que às vezes o cara esquece disso daí, meio emocionado, ele, eu conheço fulano, vou mandar música pra ele, eu vou ganhar dinheiro, tá, mas se você não registrar sua música, mano, você não vai ganhar dinheiro. E aí, se você pegar um cara picareta, ele vai ganhar como intérprete, como compositor. Aconteceu isso esses dias, o primeiro cara do mundo a ser preso por causa disso. Que é o Alex Ronaldo, sertanejo, que é a música Vem em mim, sexta-feira sua linda. Ele começou a criar um monte de inteligência artificial com nome falso. E tipo assim, as pessoas mandavam guia pra ele e ele lançava.
Nossa. Diz que o cara deu um prejuízo de mais de 30 milhões no Spotify, várias outras plataformas. Acho que eu... E tem gente que não sabe desse negócio, tem que registrar as músicas. Sim, lógico que tem. Entendeu? Porque assim, pesquisa, não procura saber. por mais que hoje, lógico, você tem um registro de que você fez um vídeo e tal, é um registro. Mas para que você tenha mais segurança, você tem que fazer um registro, vamos dizer assim, um registro vamos dizer assim, um registro em cartório, né? Que é no caso da Biblioteca Nacional, você manda lá e tal, entendeu? Para que não tenha esses problemas. As minhas músicas eu sempre mando para a Biblioteca Nacional. Por quê? Para não dar esse problema. Você não registra, aí dá um BO, aí tá, mano, como é que você vai discutir? Então faz isso, mano. E a baratinha é R$20, mano. Você pode pôr 200 músicas, mano. E registra, pronto. Aí depois de 3 meses chega o comprovante na tua casa, mano. Pronto. Entendeu? É isso. Aí depois, mano, você pode mandar a música até pro Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, mano. É isso. Entendeu? Mas é isso, Guto. Isso é importante, mano. Fazer música. E você também canta as músicas, né, mano? Claro, fazer música é só 10%. Mas tá escrevendo ainda, tá? Tô escrevendo. Tá gravando aqui no estúdio aqui, eu te mostrei. Tá gravando aí. E os beats, quem faz? O próprio X, tá o sonoplasta. Aí, ó. Eu tô aprendendo, desenvolvendo. Aí, ó, é isso. Fiz algumas aulas do Tri-Rap, ele tem que vir pra ensinar. Aí, ó. Tá se escondendo, mas vem aqui, ó, o diamante da casa, chega aí. É diamante da Ó, casa. o MVM falou. Salve! Dá um salve pra ele aí, cumprimenta aí. E aí, da hora, mano? É Corinthians também? Nasceu corintiano, mas virou São Paulino. São Paulo. Ah, pelo amor de Deus, mano. Seu pai sabe disso? Sua mãe sabe disso? Você virou São Paulino? Eles são São Paulinos também? Minha mãe continua. Ah, sua mãe já... Merece dar uma surra. Merece tomar uma surra. Ó, eu tenho uma pergunta pra você. Pergunta, manda aí. Você já participou de alguma batalha de rima ou já ganhou alguma? Eu já participei umas lá na Santa Cruz. Eu ia lá na Santa Cruz, participei de uma. Ganhei umas, perdi outras, né? Mas eu vi que não era pra mim. Eu falei, não, batalha de rima é inteligência, raciocínio rápido e criatividade. Você já ganhou alguma batalha de rima? Já, tipo, levou a folhinha pra casa? Não, isso daí não. Na minha época ainda os caras não faziam esse procedimento não, viu? Hoje se eu batalhasse eu queria levar a folha, tudo. A filmagem, tudo. E você, tá pensando em batalhar também? Eu batalho. Eu comecei a rimar, você não vai acreditar. Sério? Comecei a rimar desde os meus 5 anos de idade. Olha que legal. É mesmo? Sério? E aí? Quando eu tinha 5 anos eu comecei a cantar assim, meu padrasto ele tinha batalha. Era a batalha dos 13 ainda, Olha que legal. era antes, aí depois foi se transformando. Ela já mudou várias vezes de lugar. A batalha já foi ali no Morro Mengo, tá ligado? Certo. Aí a batalha foi pro Morro Mengo, aí depois foi pra Coab. Aí depois da Coab foi aqui no Sucupira. Aí, ó, itinerante, hein? Mas você já ganhou as batalhas? Já. É? Tem umas folhinhas? Tenho. Aí. Ele já carregou o famosinho nas costas. Quem é a sua referência nas batalhas hoje? Quem você gosta? Que eu gosto. Vamos ver se é os mesmos que eu gosto. Meu padrasto. Quem é seu Minha referência? referência. Não, mas o que rima, ele tá falando quem rima. Eu mesmo sou minha referência. Não, mas não tem ninguém que você vê assim no YouTube, que você vê as Guinho, batalhas. JP. JP? Olha, eu gosto do Magrão, o Prado. Prado daqui. Prado é da Norte. Eu conheço o Prado. Vamos conversa, você passa aqui direto. Tipo, passa de trocar uma ideia com a gente, um monte de boa. Então, deixa eu ver quem mais que eu gosto. Maria, Ravena. A Ravena eu gostava mais, eu acho que ela meio que deu uma esmorecida agora. A gente revelou alguns MC, tipo a Maria. Ela não era hypada. Agora tá hypada. Ela batalhou aqui antes de ficar famosa. Vixe, um monte. A Maria, o Prado. O Prado mesmo batalhou aqui. O Black Panther. O Black Panther, não sei se você já ouviu falar. Tem o Grafite também, eu gosto dele. O Grafite é monstro. Tá no Rio de Janeiro. Né? E no Boom Bap os estatais. Nossa. Legal. Eu gosto de batalha de rima. Falou, gente. Tchau. Tamo junto.
Tamo junto. É a Batalha de rima. Tive que voltar a rimar, né? Porque tava sem referência nenhuma quando quis voltar. Aí mandaram vir aqui pra Batalha dos... Por coincidência, tipo assim, eu fui na Batalha de Pirituba, aí eu tava querendo voltar. Aí eu fui na Batalha da Brasilândia. Certo. Aí nisso eu fiz amizade com o chefe. Hoje é o MC Chef que ia na Batalha da Brasilândia. Aí eu marquei com ele de ir pra Pirituba, só que ele não foi pra Pirituba, ele veio pra essa batalha, a Batalha do Suco. Aí depois a gente foi lá, trocou ideia e falou, mano, já que você tá querendo voltar, eu falei, mano, preciso de uma batalha pequenininha pra voltar a pegar ritmo e tal. Ele falou, como você conhece gente pra caramba, você vai na Batalha do Suco, você vai ajudar os caras a crescer e os caras vão te dar uma oportunidade pra você ir desenvolvendo. Aí eu vim pra cá e acabei ficando. Ah, tá. Eu pensei que você apresentava a Batalha do Suco. É. Ah, mas é isso. Mas quem apresenta? Agora tá sendo ele, o próprio Ex. Ah, ele que apresenta. Você fica na câmera. Fui na câmera. Mas você tem vergonha de apresentar? Cara, sei lá, tipo... É. Tipo, é diferente a vibe, a gira, os negócios que tipo, porque tipo assim, tipo, é o jeito de falar, que nem tipo assim, eu gosto de falar salva de palmas, só que na batalha ele fala, não, faça barulho, aí eu acabo esquecendo, né, tipo, eu troco muitas palavras, falo, pô, então já, gira diferente. É, gira diferente. E eu gosto do esquema lá que chama, né, a rapaziada, né, na hora da batalha, né? Puxar o grito. Isso, né? Tem vários, né, mano? Tem vários. Viu, a gente chamaria, eu ia falar o chamaria, agora você já falou o grito, tipo, é diferente, é gira de época diferente, por isso que eu não me adaptei apresentando batalha de rima. Mas qual é? Eu também não sou muito bom, não, eu tô aprendendo a apresentar. Porque tinha outros apresentadores, ele saiu, aí eu que filmava. Aí o Guto chegou depois ajudando com marketing, aí como o menino que apresentava saiu, aí eu fui pra apresentar e o Guto tá filmando no marketing agora. Beleza, mas é isso. Subiu de cargo. O marketing deu certo. Subiu de cargo. É isso aí, Eu falo, meu marketing deu certo, foi o melhor marketing. A firme correria adianta, né, meu? Não só na batalha, tá ajudando aqui no podcast, também no estúdio, tá ajudando pra caramba. Da hora. Já arrumou uma apresentação pra nós, podcast. Da hora. Já arranjei show pros caras, entrevista em rádio, fiz podcast. É isso, não, progresso, foco na missão, né? Mas é isso, batalha é da hora, mano. Mas o que vocês estão achando da repercussão da batalha assim hoje? Tá bom, tipo, tá bem diferente, porque naquela época lá, antigamente quem perdia tinha que ficar porque não tinha público. Hoje em dia não, tipo, tá vindo gente, às vezes tipo, a pessoa para do nada, às vezes a pessoa tá passando de carro, vem outra pessoa, às vezes a pessoa deixa de ir pra outro rolê pra curtir a batalha, tá tudo bem diferente. Mas quantas pessoas já colou mais ou menos assim na batalha? Assim, porque não dá pra contar, vocês não dá. contam, né? Às vezes uma média só. Tipo dos MC, que a gente sabe, na última foi uns 30, né? foi 28. 28 MCs. Não, foi 29, porque teve um que repetiu. Fez duas duplas. Foi 29 MC. Mas assim, eu falo público que cola, você já teve noção mais ou menos de quantas pessoas tinham? Não dá pra contar, porque se mistura. É por causa que tem gente que sai, tem gente que entra, tem gente que... Mas não dá pra saber. O máximo de MC que você acha que foi esse mesmo. Não, teve umas de duplas que a gente fez um tempinho atrás que já veio bastante gente. Tá? É tipo assim, tem batalha que tá lotada. Aí no mesmo tempo, outro round as pessoas já se dispersam. Aí depois volta do nada. Foi que nem, tipo, a gente começou a batalha na última batalha, começou a estradalhaço, tipo, um barulhão, tipo, foi da hora. Do nada a vibe caiu, quando foi chegando perto da final, todo mundo parece que tomou alguma coisa que acordou e ficou a milhão. Frio. Mas aí, tipo, vocês estão fazendo como? Com a caixinha, numa capelona? Aquela caixa lá de cima. Ah, é? E põe pra moer. Já é, poucas ideias. E a polícia não embaça? Eles passam olhando, mas... Tá tudo tranquilo. Então, assim, né, se os Guardiões da Galáxia não embaçam, tá tudo tranquilo. E tá dando bom. E, tipo, a gente tava pensando em chamar você também, marcar, não agora. Mas, tipo, qualquer dia você tem que participar do Pocket Show que a gente faz aqui no último sábado do mês, que além da batalha a gente chama um artista pra fazer um show, um Pocket Show. Demorou, vê aí direitinho aí. Que a gente cola aí. Acho que Tá dando erro, né? live terminar aí. Mas... Esse sábado vai ter aqui no... Vai ter. Festa junina. Vai ter uma festa junina, vai estar o Hardu e a Negabete. É Negabete, né? A Negabete é gangsta rap, hein, mano? Todo mundo tá falando bem dela. A assessora dela entrou em contato comigo hoje. Uma tal de Juliana, não sei o que lá. Gente boa, mano. Gente boa. Eu
conheço a Negabete. Quem se ofereceu também foi o Mano-Aranha, depois que viu que a Negabete ia vir pra cá. Só que não tava quando saiu o vídeo, vai ser no Faz passado. vários, como é que se fala? Ixi, o bagulho aqui é azedou. Vários grupos. Mano, faz vários eventos ali que, enfim, né? Não entendem, não compreendem, né? Mas assim, mano, é da hora. Ver um dia aí, ver como é que a gente cola aí, meu. Ver como é que faz aí pra gente... Dá ruim aqui, mano, o bagulho mixou aqui. Tem que reiniciar o celular aqui. Mas pode falar aí, Guto, que eu só vou reiniciar aqui, mano. Então, enquanto tá tendo problema técnico aqui na câmera reserva... Aproveita o deixo do assistente. Aqui, ó. Então, o celular aqui tá dando defeito, ó, pessoal. Então, Plus Assistec. Então, Plus Assistec. Isso é tudo ao vivo aqui, ó. O número vai passar aqui embaixo. Procurar Sávio Barbosa ou Sávio Silva, a mesma pessoa. Aí, ó. Plus Assistec. Então, galera, vai consertar seu celular, parar de dar defeito, tudo, então demorou. Aí, ó, já vou levar lá aí. Aí, ó. Esse daí sabe fazer o marketing, João. Com certeza, né? Será que ele sabe? E a camiseta, você me dá quando? Camiseta vai chegar, uma hora vai chegar, relaxa. Isso daí é fé no pai que uma hora A chega. camiseta chega. Ó, era uma, agora tô devendo 3. Meu Deus do céu. Pra mim também. Então, Aí, ó. uma minha, uma sua, uma do Ex. Aí, ó. Mas batalha. Aí vocês vão trazer a Negabete. Negabete e o Hardum. Perdoa por Deus. Que era com ela. Ele era quebrado aqui. Ah, é? Legal, meu, legal. Mas é isso, meu, legal. Aí vocês fazem a batalha que dia? Todo sábado. Todo sábado que horas? Começa às 7. 7, 8 horas, né? Vai até que horas? 10, 11? Essa última acabou quase meia-noite, porque lotou. Nossa. Lotou mais do que esperado. Eu falei, vai dar um número bom de pessoas. E aí vocês estão filmando? Estão jogando no YouTube? Como voltando no jogo agora. Ah, tá. Tem que movimentar, né, meu? Movimentar, jogar no YouTube e tal. Isso é importante. E os shows, tem algum marcado? Algum... Não, por enquanto não, mano. Eu tô fazendo as correrias aí, vou ter que ter Diadema lá, que a gente vai lançar o vídeo do projeto que eu faço parte, que é com o Fantoches. As paradas tudo aí, a gente esperou passar dia dos namorados, festa junina, a gente vai lançar agora. E também tô vendo que você também é um artista, você lançou dona de casa. O que é esse negócio? Mano, é um bagulho muito louco, né, mano? Tipo assim, essa parada aí é outra fita, caramba, vai dar 10 horas, misericórdia, vai chegar tarde, cara. Vou falar bem rapidão. O que acontece? No Dia dos Namorados eu fiz uns vídeos em homenagem ao Dia dos Namorados, certo? E aí eu falei assim, mano, que nem eu falei pra você, eu perdi minha mãe, né, meu? Mas eu falei assim, eu tenho que fazer um vídeo em homenagem às mães. Porque, mano, as pessoas lembram das mães só no Dia das Mães. Aí é fácil, irmão, você lembrar da sua mãe no Dia das Mães. Aí eu fiz vários vídeos falando de várias situações que as mães fazem no dia a dia, entendeu? E aí tem uns vídeos, já tá tudo pronto, aí eu tô postando no TikTok, tô postando lá no Instagram. E aí veio essa ideia de poder fazer uma homenagem às mães, tá ligado? Eu não sou do teatro, mas a gente tenta desenrolar da melhor forma possível, mano. E aí é isso, por isso que eu comecei a fazer esses vídeos aí, mano. E até o final do mês eu vou estar postando vídeos em homenagem às mães, mano. Foi isso, entendeu? Pra mim acho que é uma maneira mais do que merecida homenagear as mães, mano. E o Fantoche, como que foi a ideia? Tipo... Mano, na verdade assim, o parceiro meu lá de Diadema, o The Boy Angel, que eu chamo ele de Chocolate, ele já mexia com fantoches. E aí a gente sempre trocava ideia, trocava ideia, ele falou assim, mano, os caras do rap esse cara é meio fechado, isso e aquilo e tal. Eu falei, mano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um piloto e vamos ver o que dá. Aí a gente fez um piloto lá na quebrada e tal, a gente postou assim, o pessoal achou meio curioso, você não tá com um boneco assim, trocar ideia. Eu falei, é isso. Aí a gente gravou algumas coisas nos clipes, eu pus os fantoches, só que não cantando. E aí ele sempre tava me cobrando, mano, tem que pôr os fantoches pra cantar e tal. E aí como ele não escreve, eu compus tudo, dei pra ele cantar, mano. E aí, esses trampos que vai ver, os fantoches vai estar cantando como protagonista, eu vou estar mais como coadjuvante. Uma outra música eu faço um dueto, mas ali na bolinha de meia.
mas todas as músicas os fantoches vão estar cantando, velho. E aquele negócio que você tinha lá, que era documentário, você contou a história que você contou do Chupac, o negócio vai voltar ou parou? Então, na verdade era um programa que eu tinha, né, na época, chamado Programa Que Tu Vive, né? Eu fiz acho que 6 ou 7 episódios. Então, eu não tenho estrutura, né, Guto? Pra que você fazer, você tem que ter estrutura. Eu sou meio chato, sou meio... vamos dizer assim, como é que é a palavra? Eu esqueci agora. Eu sou meio exigente comigo mesmo. Então, para fazer uma coisa sem estrutura, eu prefiro dar um tempo. Aí eu parei porque eu gravava na Lapa, gravava no estúdio mesmo e tal, minha esposa filmava. Aí eu parei, depois aconteceu os negócios, foi bem antes da pandemia, e aí eu parei. Agora, quando eu tô fazendo esses vídeos agora, que é mais curto, e é pro TikTok, pra mim tá sendo mais viável. Faço um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e 20 e posto. É mais tranquilo. E o TikTok é um bagulho bem povão. E pra mim é melhor isso, entendeu? Então mais pra frente eu posso voltar, mas agora eu tô com outros projetos, outras coisas, né, mano? O mundo é muito rotativo, né? Então, galera, infelizmente chegou ao fim, mas vamos lá, valeu, RJ. Tamo junto. Espero que você venha aqui mais vezes, só que mais cedo, né, pra dar certo. sim, que o trânsito não embace, né? Então, vou mandar um agradecimento para Cruz Assistec e também pro Danilo Tatu, né? Não, Tatu não, é Tatu Monster do Danilo Tatu, isso mesmo. Tatu 01, demorou, tamo junto, é nóis. Algum agradecimento? Opa, chama nós, vai chegar Tatu pra nós lá no Grajaú? Brincadeiras à parte. Meu, só agradecer você, Guto, a toda a produção, todo mundo aí. E tamo aí, mano, pra fazer música, trocar ideia e é isso. 70 podcast aí é 1 milhão, né? Agora... A meta é 100, né? Falta 30. Falta 30, eu tô chegando, graças a Deus. Obrigado, Senhor. É isso, mano, tamo junto, gratidão mesmo. E continuando esse foco, irmão, com a batalha de rimas, com o podcast, vai pra cima. Não desanima, irmão. Tem dia que eu sei que vai estar meio complicado, mas faz, irmão. Faz, independente. Independente se vai ter 1 milhão de pessoas, independente se vai ter 10 pessoas assistindo, independente se a batalha vai ter 100 pessoas, você vai ter 5 mil pessoas, faz. Que no tempo certo, Deus vai dar vitória e vai honrar. Isso que é o mais importante. Valeu, muito obrigado. Tamo junto.